Essa aqui é a primeira resenha de poesia que tem aqui no canal. Já não era sem tempo, né? Eu tenho pouco costume de ler poesia, mas eu vou tentar melhorar isso, porque isso inclusive é uma demanda das minhas livreiras queridas, da minha livraria de rua, que é a Livraria da Tarde. Inclusive foi uma delas, a Tamires, que me recomendou esse livrinho aqui que a gente vai discutir hoje. Ana Elisa Ribeiro, ela é mineira, linguista, professora, escritora e poetisa e também pesquisadora. E ela tem outros livros de poesia publicados, mas esse aqui foi o primeiro dela que eu li. E antes de falar um pouco sobre o conteúdo do livro, eu queria falar sobre a forma. Essa edição aqui, ela é muito caprichada. Ela foi publicada pela editora Impressões de Minas, sob o selo Leme. E assim, é um primor de edição. Para quem gosta de livro, assim, do objeto, né? Isso aqui é show. Então a capa, como vocês podem ver no videozinho, ela tem esse brilho perolado super bonito. Ela tem as letras em alto relevo também. E mesmo dentro ela tem um projeto gráfico maravilhoso. Eu até anotei o responsável pelo projeto gráfico, que foi a Elza Silveira. E também tem ilustrações de Wallison Gontijo. Tem essas ilustrações em algumas páginas em papel vegetal, que é a coisa mais singela, a coisa mais bem feita. Então fica mais ou menos assim, ela aparece, o poema aparece um pouquinho atrás. É lindíssimo, é lindíssimo. Meu livrinho, tadinho, ele tá um pouquinho sujinho, mas isso é por uso. Eu realmente usei, eu li, eu levei ele para os lugares, então ele sofreu aquelas avarias leves que qualquer livro sofre quando a gente realmente bota ele para uso, não fica só na estante, né? Faz parte da vida do livro isso. Agora sim a gente pode ir para a poesia. Então a poetisa, ela montou aqui o seu dicionário com vários verbetes variados, que vão desde sentimentos complexos até objetos do dia a dia e coisas absolutamente palpáveis. Mas todos eles têm um significado surpreendente, um significado inusitado. A imprecisão do tempo, que é o nome do livro, né, o Dicionário de Imprecisões, vem do fato de muitas dessas definições elas apresentarem contradições em si mesma ou não conseguirem abranger o significado como um todo, terem que se valer de exemplos muitas vezes, o que é super interessante. Não são coisas que você vai definir num dicionário comum exatamente porque vai faltar essa precisão, que a poeta, que a poesia consegue trazer para essas definições. Então a autora, ela já parte do princípio que ela vai falhar em conseguir definir esses verbetes de uma forma adequada. Mas isso aqui não é falha, isso aqui é um trabalho maravilhoso. É uma subjetividade individual escancarada, assim, em cada uma das definições que ela apresenta pra gente nesse livro. Uma coisa lindíssima de se ver. Eu vou citar alguns exemplos dos meus verbetes preferidos. Por exemplo, a gente tem o contraste entre o verbete paixão e o amor. E eu acho isso uma graça. Então a gente começa primeiro com o amor, tá em ordem alfabética, como qualquer dicionário, né? Então, amor, substantivo masculino, mas de todos os gêneros, singular. Acalmar os ânimos, arrefecer, velocidade de cruzeiro, sujeito a derivações, desvirtuações, vícios e fim. Ver paixão. Então, já referencia a gente para o outro verbete. Gente, essa velocidade de cruzeiro eu acho a coisa mais linda. Agora, o paixão, substantivo feminino singular. Assombro, susto, desgoverno e desequilíbrio. É químico, insolúvel, efêmero, graças a Deus. Eu acho muito lindo esse contraste entre essas duas definições, né? E com relação ao drink, né? Vamos chegar finalmente na parte do drink que a gente nem provou ainda. Esse drink aqui, eu fiquei pensando durante muito tempo no que eu me inspiraria, onde que eu ia buscar um nome de algum drink já existente, alguma coisa assim, pra combinar com esse livro. E eu tive muita dificuldade e eu não achava nada que eu achei que combinasse, que dava certo, né? Então eu resolvi criar o meu próprio drink e eu criei o drink baseado num dos poemas que eu mais gostei, que foi exatamente o Medo. Então eu vou ler esse poema para vocês, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o drink em que ele se inspirou. Então, Medo, substantivo masculino, aqui singular. 1. Entrou um bicho voador pela janela e ela reagiu. Correu para outro canto. Abaixou-se quando sentiu um rasante do animal, que parecia brincar com ela, provocando-a com asas e um voo ruidoso. Era medo, um com medo do outro. 2. Não queria chegar em casa porque encontraria o armário vazio, sem os vestidos, sem os sapatos dela, que o deixara para estudar fora no país. Por que uma mulher precisa de projetos grandes? Não se fazem mais namoradas e esposas como antigamente, exclamou para si. O que sentiu foi medo, de encarar a solidão da casa, de sua fraqueza vil
e de considerar assim uma mulher. 3. Não pulou. Esteve à beira do abismo, toda amarrada por cordas seguras e mosquetões de alta tecnologia, mas recuou. Mesmo com as orientações do especialista, não pulou. Pôs um pé atrás, deu ré em cima da plataforma. Era medo do imponderável. 4. Os corajosos são aqueles que têm medos amigáveis, ou os que se abraçam ao medo antes de pular, e soltam-no, a ver se flutua. Eu amei demais esse poema, principalmente esses dois últimos verbetes, eles me arrepiam por algum motivo. Então eu resolvi criar um drink que chama exatamente medo amigável. E para isso eu fiquei pensando o que podia combinar nisso, né? O que tinha medo. E eu tenho um ingrediente aqui em casa, eu acho que já vai fazer um ano que eu comprei esse aqui, que é um licor chamado Southern Comfort. Ele é um licor à base de whisky, um licor de frutas. E assim, eu nunca tinha experimentado, eu nunca tomei nenhum drink que tinha ele, mas eu tinha ouvido falar muito bem e eu já tinha visto vários drinks que eles iam na receita. E eu resolvi comprar para experimentar. E há um ano eu nem sequer abri essa garrafa. Eu não sei porquê. Sabe quando você fica com medo de não gostar das coisas ou não saber usar? E isso aconteceu comigo com essa garrafa. Eu fiquei postergando o uso dela durante todo esse tempo. Não tem nenhuma explicação lógica para isso. É só um medo. Então eu resolvi finalmente encarar essa garrafa que me dava medo. Medo completamente irracional. E fazer um drink, inventar um drink do zero a partir dele. E eu chamei esse drink então de medo amigável. Então nesse drink eu escolhi o Southern Comfort, fui procurar algumas coisas que combinavam, que o cheiro me lembrava, que o gosto eu achava que ia ornar. Acabei colocando também suco de cranberry, suco de maçã e por último esse ingrediente lindinho aqui que também eu demorei um tempão para tentar fazer em casa por medo também, bobagem, né? Que é o óleo saccharum. O óleo saccharum, ele é como se fosse um xarope da casca do limão. Nesse caso é um óleo saccharum de limão siciliano. Então ele tem todo o sabor do limão sem ter o amargor, sem ter aquela acidez característica, né? E nossa, é uma coisa absolutamente deliciosa. Dá um pouquinho de trabalho, mas não é muita coisa. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso num post mais pra frente. Então essa mistura veio esse drink aqui, que é o Medo Amigável. Tem uma casquinha de laranja aqui também pra dar aquele cheirinho gostoso. Vamos provar ao vivo, mas é claro que eu já provei, né? E eu amei demais. É mais um daqueles exemplos que vale a pena a gente enfrentar um pouquinho nossos medos, principalmente quando eles não fazem nenhum sentido, não tinha nenhum motivo para eu simplesmente não abrir esse licor e provar. Inclusive, ele é muito gostoso até para você tomar como um licor sozinho. É bastante frutado. Então é isso, gente. Esse foi o livro de hoje, nosso primeiro livro de poesia. Eu espero que vocês tenham gostado. Já aproveita, se inscreve aqui no canal. Vai ter mais poesia vindo pela frente nos próximos meses. Prometo que eu não vou deixar esse aqui ser o único. E amanhã tem a receita do nosso drink medo amigável lá no Instagram, Drinks e Livros. Deixa sua curtida aqui e até a próxima, gente. Tchau, tchau!